E olha, gente, a Polícia Federal deflagrou hoje a 7ª fase da Operação Lesa Pátria. Só para trazer algumas informações a vocês, ao todo foram expedidos 8 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão que estão, inclusive, sendo cumpridos em cidades de Minas Gerais e também do estado do Paraná. O objetivo da operação é identificar alguns participantes, financiadores, fomentadores e pessoas que se omitiram sobre os atos do último dia 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e também as sedes tanto do Congresso Nacional quanto do Supremo Tribunal Federal. Há advogados, inclusive, que representavam o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, anunciaram que deixarão a defesa dele nesse momento. Vamos repercutir um pouquinho dessa operação, Nelson, para buscar entender em que ponto nós estamos e onde a gente vai chegar. Pois é, mais uma fase dessa operação Lesa Pátria. Eles buscam encontrar responsáveis pelos atos do dia 8. E é sete fases até agora, de muitas outras que virão pela frente. O que a polícia quer fazer com essa mega operação? Quer identificar quem deu dinheiro para cada um daquelas 1.500 pessoas que estavam lá em Brasília no dia 8. Então, a pessoa está lá em Brasília, foi lá com que dinheiro? Você trabalha, você tem carteira assinada, você pagou o ônibus, a sua excursão, cadê o recibo? Não pagou, você veio de graça, vem em que ônibus? O ônibus recebeu de quem? E aí quebra o sigilo bancário do dono do ônibus. Às vezes o cara só tem um ônibus, está com o ônibus preso lá até hoje. Ver doação de cada lugar que recebeu ali nas vésperas do dia 8. Pega uma empresa de Minas Gerais, por exemplo, vai lá e faz uma busca e apreensão para saber se alguém deu dinheiro para o ônibus para levar alguém para o dia 8. Como se todo mundo fosse golpista, criminoso, pessoas pessoas que geram repulsa. Como não é verdade, gente. A gente tem que se lembrar que tem que ter individualização das condutas. Diferentemente daquele cidadão que vai lá, o espertão, quer invadir o STF, quer invadir o Planalto, quer invadir o Congresso, quer fazer arruaça, quer quebrar tudo. Esse cara é criminoso. Mas tem gente que foi lá com boas intenções. Não dá para colocar todo mundo na mesma bacia, porque senão a gente vai ter prisão abaciada como a gente teve lá nos atos do dia 8. Prova disso que muitos estão sendo soltos. Muitos daqueles 1.500 presos já estão em casa, livres. Mostra o quê? Que no dia 8, no dia 9, naquela semana, prendeu todo mundo para depois ver quem solta. Isso não combina com o Estado democrático. Isso não combina com o processo penal democrático. A gente precisa levar esse caso aí com muito mais seriedade. Não é pelo fato de alguém ter ido ou ter contribuído para alguém ir que eles concordavam com tudo o que aconteceu. É preciso que haja um nexo de causalidade, do começo ao final. É preciso que haja dolo, intenção, vontade de golpe. E não é só presunção de vontade, não. É prova de vontade. É prova de nexo de causalidade. É prova de intenção golpista. Se não tiver prova disso, a gente está vendo aí algumas arbitrariedades sendo perpetradas pela justiça. Segré, hoje foram presos 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Os homens, eles tinham um perfil mais de invasores mesmo do Supremo, do Congresso, da Presidência da República. Eram pessoas que estavam mobilizando alguns radicais e também uma mulher financiadora aí de alguns desses atos. Um deles diz claramente aí nas redes sociais, no momento da ação, que eles estavam conquistando um passo importante numa verdadeira guerra em que eles se encontravam ali, que eles interpretavam aquele momento como se fosse uma guerra. Como é que você vê esse tipo de raciocínio, Segré? Não é muito preocupante que a política brasileira tenha chegado nesse nível das pessoas acharem que elas estão mesmo dentro de uma guerra? Sem dúvida que sim, Paulo, claro, e é grave. Qualquer coisa que involucre ruptura de patrimônio público-privado, muito mais tratando-se de uma questão de Superior Tribunal Federal, do Planalto, do Legislativo, são questões graves que afetam as instituições e devem ser investigadas. Concordo 100% com o que mencionava Nelson em relação a diferenciar o que é uma questão de ir a manifestar pacificamente e ter perdido o controle da manifestação e não necessariamente a pessoa ter participado dessa questão de ruptura de bens. E outra totalmente diferente é quem financiou, quem propiciou, quem incentivou a essa quebradeira dos 3 poderes. Mas, de qualquer maneira, eu enxergo uma inconsistência. Por um lado, a celeridade da Polícia Federal, que é muito valiosa em termos da investigação,
e a negativa do governo de não querer instrumentar uma CPMI para determinar especificamente de todas essas pessoas que participaram, quem participou de uma intenção de manifestar pacificamente a sua vontade de que o Lula possa não ser o presidente eleito, ou aqueles que foram para fazer realmente uma questão de tentativa de golpe, se quiser, ou uma quebradeira das três instituições. Isso vai facilitar muito saber quem é quem e quem propiciou e, sobretudo, para quê. Porque quando tem uma situação dessas, imaginando que isso possa ser um seriado americano, sempre o detetive se pergunta quem se beneficiou com esse delito. E aí é a pergunta que ainda não tem resposta. Quem se beneficiou com os atos vandálicos do dia 8 de janeiro? O Piperno, como é que você vê esse comentário agora do Segré? Bom, eu tenho muita coisa para discordar do que foi dito pelo Nelson e por ele, mas o Nelson fez uma observação aqui. Nelson, com todo o respeito, carinho que eu tenho por você, eu quase caí da cadeira. Então eu vou te pedir um esclarecimento a respeito de uma expressão que você usou. Você chegou a citar pessoas que foram para lá com boas intenções. Claro. Quais seriam essas boas intenções? A não ser que você consiga entrar na cabeça de 1.500 pessoas para demonstrar o contrário, certo. Não é possível que você não admita que teve alguém que achou que estava indo lá fazer uma manifestação pacífica. Ou você acha que 1.500 pessoas, ou 5.000, que a manifestação era maior, 5.000 pessoas queriam ir lá para aplicar um golpe de Estado? Você não acha que teve gente que acreditou que aquela manifestação seria exatamente igual todas as anteriores? Porque as anteriores não teve aquilo. As estatísticas, né, os números, todas as manifestações que antes acontecidas não tiveram quebradeira, não tiveram vandalismo, não tiveram atos golpistas como aqueles. Teve gente que acreditou que ia para Brasília cantar hino nacional na frente do Congresso, meu amigo. Mesmo? Claro que teve. Aliás, em direito, a boa-fé se presume, a má-fé se comprova. A presunção é de inocência. Se você não tiver prova de que 1.500 pessoas, aliás, 1.500 provas para 1.500 pessoas, a presunção é de inocência para essas pessoas. Mas um ponto, pregar golpe de Estado é permitido? O que prega golpe de Estado deve ser punido, não pode ser considerado. Mas as manifestações, de alguma forma, que estavam em frente aos quartéis, estavam pedindo claramente uma intervenção militar. Certo? Ou seja, um golpe de Estado. Mas a gente precisa fazer uma separação, né, Paulo? Qual seria? Tivemos as pessoas que foram presas na frente do quartel, que estavam lá sentadas dentro de uma barraca há meses, e nós tivemos as pessoas que invadiram o Congresso Nacional. São fatos distintos que merecem cada um as suas punições, mas por crimes diferentes, e não dá para colocar todo mundo na mesma caixa. Mas meu ponto é, quem estava lá em frente ao quartel tem o direito de pregar um golpe de Estado no país? Não tem direito de pregar golpe de Estado. A questão é, se tiver 100 pessoas em frente ao quartel, você tem que ter 100 provas, uma para cada uma. Porque se a pessoa foi lá, sentou na frente e não falou nada, meu amigo, não tem prova de dolo, de intenção, de vontade golpista contra essa pessoa. Tem gente que estava passando ali porque não tinha mais o que fazer. Essa é a verdade. Mas imbecilidade ainda não é crime. Por favor, Piperno. Não, é por isso que aqui no Brasil, por exemplo, tem tanta gente que acredita em bilhete premiado. Lá nos Estados Unidos, em 1938, quando Orson Welles gravou aquele negócio lá de Guerra dos Mundos, né? Dizendo que marcianos estavam invadindo Nova York e tal, né? Um monte de gente saiu correndo, desesperado de casa. Também imagino que de boa fé. Vejam, primeiro, as pessoas que foram liberadas, elas não foram liberadas porque se chegou à conclusão de que elas eram inocentes. Muita gente foi para casa, mas com medidas cautelares aí a serem cumpridas. Piperno, todo mundo é inocente até ter uma decisão condenatória transitada julgada. Então, é todo mundo inocente. Eu acho que em relação a isso não tem discussão. Tá bom, mas então vamos lá. Essas pessoas continuam sendo investigadas, tá? Elas não foram condenadas, mas elas continuam sendo investigadas e não foram investigadas porque não se encontrou, elas não foram liberadas porque não se encontrou nada. Tanto que muita gente está usando tornozeleira, tem restrições de circulação e tal, porque há suspeitas, porque foi encontrado algum tipo de indício. Os celulares foram apreendidos, se investigaram diálogos e outra coisa. Até para não ir muito longe, a nossa audiência inteligente vai entender o que eu quero dizer. Em relação aos acampamentos, não vou nem falar sobre os invasores. Invasor, não vamos só taxá-los de vândalos. Eles são golpistas. Eles não foram lá só para quebrar e furar quadro. Eles foram lá com outro sentimento e com outras intenções. Mas veja, Nelson, aquele cidadão
que planejava lá, enfim, o jornalista que planejava, um dos três que planejava, explodiu o aeroporto, né? Então, ele, num desses diálogos aí que acabaram sendo depois, enfim, gravados aí e tal, foram, né, depois que pegaram lá o celular dele e tal, então ele dizia mais ou menos o seguinte, que ele tinha gasto coisa de 130, 140 mil reais com armas que foram enviadas aos acampamentos. Perno, para cada um, igual esse cidadão aí, tinha 200 pessoas que estavam ali vendidas, só acampada, fazendo nada, nem sabia da existência das armas. Recebendo arma lá, tudo bem, mas que essas pessoas sejam punidas. Você não pode colocar todo mundo na mesma bacia, meu amigo. Essa é a questão. Para cada um desse aí, desse criminoso, que é criminoso, claro, merece ser punido. Para cada um desses, tinha mais de 200 lá que estavam ali inocentemente pedindo, cantando nacional, com a camiseta do Brasil, fazendo um cafezinho para os demais. O que eles Por mais pedindo? imbecil que o cara seja, por mais imbecil que o cara seja, ele não pode ser considerado um criminoso pelo fato de estar ali. Essa é a questão. Agora, se tiver prova contra ele, se ele pediu o golpe, como o Paulo está falando, ele tem que ser punido por isso. Essa é a questão. Mas você tem que ter prova para cada um deles. Eu entendo essa questão das provas, mas eu fico pensando o que uma pessoa faz em frente a um quartel que não seja pedir um golpe. Ela está fazendo o que ali? Turismo. Tem gente que teve servindo um café? Eu tenho certeza que tem gente que foi para Brasília para passar um fim de semana no Congresso Nacional. Mas você pode ter certeza. Pode ter o turismo golpista, olha, novos pode ter certeza. Aí. A questão é a seguinte, se você está falando que eles praticaram um crime, você tem que ter prova para cada um. Não tem. O Segré, como é que você enxerga isso, meu amigo? Você sabe que eu não vou facilmente jogar a culpa na Dilma, mas tem culpa a Dilma de tudo isso. E quando você fala por quê? Coitadinha da Dilma. Tem. Olha por quê, Paulo, olha por quê. Porque ela vetou a lei do terrorismo, ela tirou o terrorismo dentro daquela famosa lei para evitar que caso se repetisse de 2017, inclusive, veio fantástico. Essa mesma discussão de 8 de janeiro, se você coloca 2017 teve depredação e incêndio no Congresso, mas naquele momento foi um ato político, segundo o próprio ministro hoje, Flávio Dino. Mas quando a Dilma veta a lei, tira toda a questão de terrorismo, porque era invasão, depredação e incêndio, protegendo provavelmente algum grupo, o MST ou algum dos outros que estava fazendo isso naquele momento. Se essa lei não tivesse sido vetada pela Dilma, hoje teríamos uma lei que poderia questionar juridicamente melhor essas pessoas que foram lá para cometer, como mencionava o Piperno, explosão de um aeroporto. Isso não é vandalismo, isso é terrorismo, ponto. Mas não tem como aplicar a lei porque a Dilma vetou naquela época.